Raras vascaínas, raros vascaínos, sejam todas e todos muito bem-vindos ao episódio número 12 do Vasco para Poucos, esse programa que é oferecido pelo escritório Viveiros e Palermos Advogados. Se você tiver qualquer causa jurídica, tiver alguma dúvida, precisar conversar com o advogado, entre em contato com a Viveiros Palermos. Advocacia com integridade, respeito e compromisso. Código 21 do Rio de Janeiro, 993209005. Viveiros Palermo, advogados, a sua assessoria jurídica com integridade, respeito e compromisso. É a patrocinadora aqui do Vasco para Poucos. Também temos o apoio da Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, ABZ São Cristóvão. Sempre lembrando que quando chegarmos a 150 inscritos aqui, estávamos em 112 quando começamos a gravar esse episódio. Vamos sortear, hein, um corte de cabelo lá, gratuito na BZ São Cristóvão, para você poder ir lá, cortar o seu cabelo, deixar o seu visual ainda mais legal e conhecer uma galera super gente boa, que é ótima para resenha e são profissionais de primeira linha. Então, agende já o seu corte na Barbearia do Zé, ligando para 21 991518205. A Barbearia do Zé Unidade São Cristóvão, BZ São Cristóvão, fica na Rua São Cristóvão, número 335. Então, 991518205. Sempre lembrando que se você quiser ver a sua marca aqui no canal Vasco para Poucos, é só você mandar um e-mail para o nosso contato comercial, contato@rafaelconceição.com.br. Rafael com PH, Conceição sem cedilha e sem o tio. Contato@rafaelconceical.com.br, ou então é só apontar a sua câmera para o QR Code que está na sua tela e aí você já faz contato direto com a nossa equipe comercial e já deixa a sua marca fazendo parte aqui desse canal que tem conseguido no primeiro mês números muito bons, muito bacanas, estão divulgados nas nossas redes, as nossas redes que vocês encontram aqui embaixo. Está divulgado lá no Twitter, no Freud Underline Irônico, no X Twitter, né? Está divulgado também no Instagram, @Vasco para Poucos, e pediram para você se inscrever, para você deixar seu like, para você poder divulgar, mandar para o seu amigo, mandar para a pessoa que você gosta, para aquele vascaíno, para aquela vascaína que curte. Então, ó, tá aqui para você divulgar. Opa, compartilhar, para você se inscrever, saiu do ar porque a internet falhou aqui, para você compartilhar, para você dar o seu like e para você ativar o sininho, para você não perder nenhuma edição. Então, contamos com a sua ajuda, porque nós somos poucos, mas nós temos voz. Nós queremos debater aquilo que o Vasco precisa que seja debatido. Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, tá bom? Agradecendo mais uma vez o nosso patrocinador, Viveiros Palermo, ao nosso apoiador, Barbearia do Zé BZ São Cristóvão, damos início ao nosso episódio 12, cuja pergunta é: nós estamos mais fortes? Será que dá para afirmar isso? Vai ter muito vascaíno torcendo o nariz para o que a gente vai debater aqui. É por isso que esse programa é Vasco para Poucos, porque é para quem tem maturidade para debater o que precisa ser debatido de forma clara, sensata, com calma, passada a emoção do jogo, vencido por 2-0 e vencido com autoridade. O importante que se diga é isso. O Fluminense está lá no seu direito de agir como quiser. O Fluminense está lá naquilo que se convencionou chamar na imprensa esportiva de choro, reclamando de um gol legal, mas fato é que o Vasco passou durante o clássico períodos em que com mais de um minuto tocando a bola, com a sua torcida inclusive gritando olé lá no estádio Newton Santos. Venceu com autoridade. 2-0, saiu barato para o Fluminense. Saiu barato para o Fluminense.
tivesse um pouquinho mais de qualidade ali nos jogadores da frente e decisões melhores na hora de levar a bola até o gol adversário, a gente conseguia sair dali de novo com um placar mais elástico, quem sabe até com goleada. Mas o Fluminense reclama do primeiro gol feito pelo Verratti, reclamando que houve um toque de mão no Léo, que também participava da jogada, chegava ali no escanteio cobrado pelo Paê para tentar ser um dos cabeceadores. E depois a bola sobrou para o Pablo Verratti, o nosso pirata. A bola poderia ou não ter batido na mão dele. Foi motivo de VAR. Foi verificado pelo juiz do jogo. Validado. Saiu o gol. Vasco 1-0. Mesmo assim, o Vasco continuou jogando, sobrando. Ganso, uma das estrelas do Fluminense, mais apitou do que jogou, como aliás tem feito atualmente. Depois o Vasco chegou ao segundo gol com o Vitor Luiz. E por que a pergunta é se nós estamos mais fortes? Não vou debater aqui tática, não vou debater análise técnica, isso aí nós já temos vários programas, né? Programas que inclusive foram citados no episódio 11 para a gente comentar lá sobre a barbaridade que está sendo feita para que o Flamengo tenha estádio. Mas isso aí está no episódio anterior, quem não assistiu, assista. Esses programas que foram citados lá, em que eu peço ajuda, desafio a comentar o tema do episódio anterior, já tem muita gente para comentar análise tática e análise técnica do jogo. Aqui você não vai ver isso. Mas é importante que a gente fale de um aspecto que eu não vi ninguém falar. Eu não li nada no ex-Twitter, eu não ouvi nada em nenhum dos nossos programas, mas importante falar que no dia 26 de junho a gente estava aqui reclamando bastante sobre a arbitragem realizada na Fonte Nova contra o Vasco da Gama, quando o David, num lance absolutamente absurdo, foi expulso quando protegia a bola. Inclusive houve um lance idêntico no Vasco Fluminense e o próprio David foi advertido com cartão amarelo, o que mostra toda a incoerência, toda a incompetência, toda a incapacidade da nossa arbitragem. Lance que inclusive foi parecido com o que o Botafogo viveu na Fonte Nova, com seu jogador Gregory expulso contra o mesmo Bahia. Mas a gente estava aqui reclamando e o ex-Twitter estava fervilhando de reclamações. Assim como depois do jogo contra o Grêmio, em que o Vasco foi bastante prejudicado na arbitragem, em que o Vasco pagou a conta de uma reclamação muito bem orquestrada, com tons dramáticos, por assim dizer, do treinador tricolor gaúcho Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, fez uma reclamação muito bem orquestrada e com isso conseguiu que a arbitragem do jogo entre Grêmio e Vasco tivesse, na hora das suas interpretações, decisões muito mais favoráveis ao time gaúcho, que reclamava, por sua vez, no jogo anterior, de ter sido prejudicado pela arbitragem contra o Corinthians. O Vasco pagou o pato. Nesse jogo contra o Grêmio, nosso diretor executivo, Marcelo Santana, esteve presente na coletiva de imprensa e comentou ao modo dele, do jeito dele, sobre como ele enxergava que havia tido um prejuízo ao Vasco da Gama, dizendo que o Vasco iria recorrer nos locais de direito quanto a esse prejuízo. Estava ali dado um recado não com a maestria artística
do Renato Portaluppi. Um recado que não foi gritado como tantas vezes nós vimos pelos dirigentes do Vasco da Gama. Um recado que não foi dado com soco na mesa, um recado que não foi dado com alteração da voz, com alteração do volume. Não. O recado foi dado apenas de que a instituição, através do seu diretor executivo, se demonstrava insatisfeita com os prejuízos causados ao clube após a partida contra o Grêmio, partida jogada num campo que era impossível de ter sido jogado. E muita gente cobrou lá no ex-Twitter, muita gente cobrou no Instagram, muita gente cobrou no YouTube, muita gente cobrou em todas as redes, com a passionalidade, né? Essa passionalidade tão exaltada do torcedor, que faltara vibração por parte do nosso diretor executivo. Muita gente cobrou naquele momento que o Vasco vinha de 2 derrotas, derrota contra o Atlético Mineiro, derrota contra o Grêmio, dizendo que Rafael Paiva era muito passivo, dizendo que durante todo o jogo ele se mantivera muito quieto e que a própria entrevista coletiva dele, ao tocar no assunto arbitragem, fora muito branda. Isso foi, pois, o que se disse após a partida contra o Grêmio. Ninguém cobra no Vasco. Ninguém grita no Vasco. O Vasco é prejudicado sempre. E é. O Vasco não tem alguém que o represente. E falamos aqui, nesse canal, sobre o quanto o respeito institucional do Vasco junto à organizadora do Campeonato Brasileiro, a sua comissão de arbitragem, havia e estava chamuscado, como que queimado por charutos, cigarrilhas. Havia virado há anos cinzas provocadas pelas folhas de um charuto. Comentei aqui nesse canal. Pois bem, apesar de todo silêncio, como comentado por alguns influencers na rede social ex-Twitter, apesar da falta de gritaria, de bronca, o Vasco teve uma prova de fogo contra o Fluminense no que diz respeito à forma como nós temos sido vistos pela arbitragem nacional. A verificação do VAR, do gol do Pablo Verrete, primeiro gol no Clássico Carioca, foi digna de quem procurava o menor e mais finos do pelo em todos os ovos de uma granja. Foram pelo menos 2 minutos e meio de avaliação pelo árbitro de vídeo, combinando com o convite ao árbitro em campo para que fosse visualizar na tela do VAR, à beira do gramado, para poderem concluir o inconclusivo. Porque quem escutou os áudios da arbitragem, e estão aí disponíveis para quem quiser fazê-lo, vê que é nítida a frase citada pelo árbitro de vídeo. É reconhecida que a bola bate na mão do Léo em movimento involuntário, que sobra para outro jogador e que por todos os ângulos aos quais o VAR tem acesso, não há nenhum que identifique que a bola tenha batido na mão de Pablo Verrete. Depois rodou-se uma imagem pelas redes sociais, provavelmente uma imagem não oficial, uma imagem não captada pelas câmeras do VAR da CBF, mostrando que a bola bate na barriga
do, do jogador vascaíno. Mas foram 3 minutos e meio em que o árbitro de campo e seus assistentes da tecnologia ficaram ali tentando identificar a todo custo se não há nenhum toque da bola na mão do atacante Pablo Verratti. E aqui no Vasco para poucos, em que a gente está habituado a ter opiniões que fujam do senso comum ou trazer assuntos que fujam do senso comum, é importante dar a minha opinião de que há algumas rodadas atrás esse mesmo lance teria o gol anulado. Porque era muito fácil anular esse gol. No troca de passes do canal Sport TV, o Paulo César Oliveira, que é um ex-árbitro, que tem um histórico bastante antagônico ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e que em todas as suas análises televisivas, na maioria delas, ele se coloca sempre favorável à decisão que prejudica o Vasco. Pois nesse jogo, até o Paulo César Oliveira mostrou-se favorável à decisão que os árbitros do Vasco Fluminense tomaram ao validar o gol do Pablo Verratti, mesmo contrariando a bancada do troca de passes, que buscava encontrar ali, de qualquer maneira, uma prova de que a bola havia batido na mão de Pablo Verratti, tentando encontrar ilegalidade num gol que foi legal. Legal por duas razões. Primeiro, porque não há prova cabal por nenhum dos ângulos de que a bola tenha batido na mão. Nenhum dos ângulos válidos. Porque nas redes sociais há o ângulo que mostra que a bola bate na barriga. Mas, e não havendo nenhum ângulo capaz de provar de forma indubitável que a bola bateu na mão do Pablo Verratti, indúbio pro réu. É óbvio que deve ser marcado o gol. E legal porque depois comprovou que não bateu na mão do Pablo Verratti. Mas eu digo aqui que fosse há algumas rodadas atrás, esse gol, pela facilidade que seria de dizer, olha, não, eu interpretei que bateu, não, eu interpretei que desviou. Como quis falar o Mário Bittencourt, esse advogado, presidente do Fluminense, que deveria ter vergonha de tudo que ele já causou ao futebol brasileiro, como a quase extinção da Portuguesa em 2013. Tudo que ele já causou de virar mesa a favor do Fluminense, ele deveria ter vergonha de se apresentar, quiçá de ser presidente do clube. Aliás, o Mário Bittencourt, como presidente do Fluminense, é quase que um reconhecimento que o Fluminense presta em homenagem àquele que salvou o Fluminense nos tribunais, quando em campo o Fluminense não conseguia se salvar. De todo modo, diante de tanta reclamação do presidente do Fluminense, diante de tanta voracidade da bancada do troca de passes, diante do tempo que foi gasto para a análise do lance do gol do Pablo Verratti, seria muito mais fácil anular. E contra o Vasco, seria o caminho mais óbvio. E esse é o ponto de destaque que eu trago aqui. O óbvio não foi feito. O gol não foi anulado. O gol foi validado. Na hora da interpretação de um lance que pode-se dizer polêmico, de um lance que demandou muito tempo da arbitragem e que depois ainda foi debatido em outros programas esportivos, em mesas redondas, a decisão foi favorável ao Vasco. Eu não tenho nenhuma informação, senhores, eu não tenho fonte quente, eu não tenho amigo próximo, mas eu tenho análise crítica, eu tenho sensatez. E eu costumo dizer que quando alguma coisa tem pele de jacaré,
quando alguma coisa tem focinho de jacaré, tem rabo de jacaré, tem dentes de jacaré, é muito provável que jacaré seja. Essa frase não é minha. Quem é das antigas sabe quem costumava dizer essa frase. Mas para mim, a decisão ontem não, sábado, anteontem, que validou e convalidou um gol legal do Vasco diante de um cenário polêmico, é fruto de um trabalho silencioso, feito junto às instituições, sem pirotecnia, sem gritaria, sem tapa na mesa, mas buscando que o Vasco seja um clube respeitado, porque não fomos protegidos pela lei diante de adversário menor, em que pese a pequenez institucional do Fluminense, é um dos grandes do futebol brasileiro, e um time que, por exemplo, no primeiro turno, foi beneficiado contra o Vasco. Com a anulação do gol de empate, em que o lance foi interpretativo, embora tivesse a ver com outra circunstância. Mas no primeiro turno, quando a bola bate, por exemplo, na mão do zagueiro do Fluminense, em outro lance interpretativo, o Vasco não foi o clube cuja interpretação foi favorável. E agora, depois de ter sido vítima da gritaria de Renato Gaúcho, que por sua vez teve as decisões e interpretações beneficiando o seu time, após ter sido injustiçado diante do Corinthians, numa grande bola de neve que acontece no futebol brasileiro, em que eu disse aqui que não me adiantava gritar para resolver na próxima rodada. Era preciso que se trouxesse o respeito à instituição Vasco da Gama, não pela fala rouca de um fumador de charutos, mas pelo que a nossa história exige, pelo que a nossa camisa pesa. E acabou que no jogo contra o Fluminense, contra um time de peso na CBF, em um lance onde a interpretação era decisora, mesmo sabendo qual a interpretação correta a ser seguida, havia muitas chances de que o Vasco fosse novamente prejudicado. Não fomos. No campeonato onde as atuações das arbitragens estão sempre vinculadas a quem grita, a quem reclama, a quem age mais nos bastidores, não é de bom tom, quando a gente perde, a gente vir xingar o nosso diretor executivo, a gente vir reclamar do nosso treinador e a gente vir cobrar o nosso presidente e ter silêncio na hora em que a gente vence um jogo em que um lance polêmico foi corretamente interpretado a favor do Vasco. Então, a opinião que eu tenho aqui é muito clara, muito objetiva, muito direta. O Vasco atua em silêncio, mais uma vez, para se fortalecer nos bastidores contra determinados desmandos que continuam a acontecer. Mas eu tenho convicção de que a arbitragem, que entrou pressionada contra o Vasco no jogo diante do Grêmio, foi a arbitragem que agora entrou falando, não, peraí, eu não vou desrespeitar o Vasco no jogo contra o Fluminense.
E isso, para mim, CPF meu na nota, isso tem cheiro, tem fragrância, tem odor de trabalho, de exigência, de ação junto às autoridades para que o Vasco seja respeitado pela lei, para que o Vasco saia do bojo dos clubes dos considerados prejudicáveis, a fim de beneficiar outros. O Vasco nunca esteve no pote dos clubes beneficiados. Mas o Vasco também não era comum no pote dos clubes prejudicáveis. Se tornou depois dos mandatos bravateiros que nos fizeram. Então, gente, é importante que a gente tenha um mínimo de justiça e coerência com as nossas análises. Eu mantenho a minha visão com a tranquilidade de um bebê que dorme em seu berço. Eu não quero presidente que grite. Não me agrada diretor executivo que aumenta o volume. Também não bato palma para treinador que fica dando soquinho em mesa para fazer valer a sua voz. Eu acredito muito nos recados que são dados de forma direta, calma, em bom som, capaz de que aqueles que precisam ser acionados tenham compreensão. E me parece que diante desse jogo, o Vasco atuou como precisava atuar, junto à CBF, junto à comissão de arbitragem, não para ser favorecido, porque favorecido não foi. Apenas houve a aplicação irrestrita da lei, da norma, da regra. Mas antes o Vasco, mesmo diante da lei, mesmo diante da clareza da regra, nas interpretações o Vasco era prejudicado. No último clássico não foi. Isso para mim é trabalho silencioso de quem quer fazer o Vasco voltar a ser respeitado. Criticar é muito fácil. Reconhecer é que são elas. Principalmente aqueles trabalhos que não aparecem. E é isso que o Vasco precisa. Dos trabalhos que não demandam holofote, mas os trabalhos que deixam verdadeiros legados. É isso, pessoal. Tomara que as próximas rodadas possam ser mais isonômicas na arbitragem. Só que eu vou ser bem franco e honesto com vocês. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai continuar sendo assim. Aqueles que gritam no próximo jogo terão uma arbitragem menos disposta a interpretar equivocadamente a seu favor. Seguiremos tendo os clubes prejudicáveis, que são aqueles cujos gritos as instituições não ouvem, assim como continuaremos a ter os clubes beneficiados. O jogo Flamengo-Palmeiras deixou isso bem claro, o jogo Bahia e Vitória deixou isso bem claro. Mas para mim há uma mudança na posição do Vasco, na correlação de forças que existe nos bastidores. E essa mudança vem do silêncio. Como dizia vascainíssimo e meu falecido avô, há mais raízes do que galhos. Há mais coisas que acontecem quando a gente não está vendo do que quando a gente está assistindo. E mais uma vez eu acho que há acerto dessa gestão em proteger e defender a instituição Vasco da Gama. Chegamos ao final do episódio número 12
agradecendo mais uma vez o nosso patrocinador Viveiro de Palermo, a sua assessoria jurídica, agradecendo ao nosso apoiador, Barberedo Zé, pedindo para que você se inscreva, para que você dê o seu like, para que você nos siga nas redes sociais, lá no ex-Twitter, para que você nos siga no @FreudIrônico, no Instagram, no @Vasco para Poucos, e que você não deixe de ver esse vídeo e se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e ativar o alerta para você não perder nenhuma das edições. Nós nos vemos a qualquer momento, sempre lembrando que o Vasco é o clube do povo, porque o Vasco é para todos. Mas aqui, o debate de Vasco é para poucos. Até a próxima edição, pessoal. Tchau, tchau.